Eu quero trazer uma palavra para vocês hoje, falar um pouco sobre o poder da atmosfera. Como a atmosfera é um ambiente importante para nós. E como que se nós não prestarmos atenção nos ambientes, nas atmosferas que nos rodeiam, que nos cercam, como se nós não prestarmos atenção, a gente pode perder muita coisa. Nosso crescimento depende da atmosfera certa, do ambiente certo. Outro dia eu fui lá, num desses gardens da vida, com a minha esposa, e a gente foi comprar algumas coisas, e aí tinha uma prateleira lá, cheia de saquinhos com sementes. Você já viu aquelas saquinhos com semente, tudo quanto é coisa lá. E me veio isso, sabe, no coração, e como o Espírito Santo é lindo, né? Ele vai ministrando, e aí, por que aquelas sementes, elas estão prontas para germinar, mas por que elas não germinam ali? Porque elas não estão no ambiente certo. Então o Espírito Santo começou a trabalhar isso no meu coração, sabe? Como os ambientes, as atmosferas são importantes. E às vezes a falta de crescimento na nossa vida é justamente por conta dos ambientes. Talvez você não esteja no ambiente certo, mas hoje o Espírito Santo vai te direcionar para o ambiente certo. Hoje o Espírito Santo vai te levar para essa atmosfera certa, para que haja o crescimento e a expansão, porque eu acredito que até o final do ano vai ter uma virada na tua vida, porque talvez você vai ser despertado hoje aqui por essa palavra, amém, assim intencional, sim, intencional nos ambientes que você faz parte, e você está num ambiente profético, e nesses ambientes palavras de fato se tornam decretos. Eu sinto uma unção de cura aqui, amém? Vamos lá, Salmo 1 vai dizer assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores, dos escarnecedores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz, prospera. Não é o caso dos ímpios, são como a palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios levará à destruição. Feche seus olhos mais uma vez, Pai. Obrigado por tua presença, ela é real neste lugar. Este ambiente está cheio da tua glória. Mas eu peço ao Espírito Santo, se o Senhor liberar mais glória neste lugar, se o Senhor liberar mais poder neste lugar, nós glorificaremos ainda mais o teu nome, Senhor. Por isso aumenta a tua presença aqui, aumenta a tua glória neste lugar, Pai, em nome de Jesus. Que o teu Espírito nos conduza na revelação desta palavra, e que essa palavra encontre um lugar nesses corações, Pai, para que ela frutifique, para que o nosso coração seja o ambiente certo para a tua palavra, Pai, para que ela cresça, se desenvolva, Pai, e a nossa fé seja ativada, e que possamos viver, Pai amado, coisas grandes, uma expansão, um crescimento. Eu creio, Pai, em nome de Jesus. Alguém grite amém. Amém. Toma o seu lugar, em nome de Jesus. Você sabe, a atmosfera terrestre é um presente de Deus para todos nós. Pelo que eu sei, não há vida em outro planeta. É por causa da atmosfera da Terra. E que atmosfera é essa que envolve o nosso planeta? Que nos protege, como um manto de proteção, é como uma cobertura. Se não fosse essa atmosfera, nós teríamos altas temperaturas, nós estaríamos desprotegidos de qualquer tipo de meteorito. Enfim, nós sabemos que isso daqui é um presente de Deus para nós. E nessa atmosfera a vida, nessa atmosfera a abundância, nessa atmosfera há crescimento. Então se podemos dizer, a vida no planeta Terra é por conta dessa atmosfera especial. Existem outros planetas que também existe uma atmosfera, mas não é
como essa atmosfera. Então, sem essa atmosfera, nós estaríamos expostos. Mas Deus, Ele protegeu o nosso planeta. E é graças a todas as características dessa atmosfera que nós podemos nascer, crescer, avançar, prosperar. É graças a isso. Então, assim como eu acredito que cada planeta tem uma atmosfera, não que seja a atmosfera certa, mas há uma atmosfera, a nossa vida, ela também é cercada por uma atmosfera. Eu quero fazer essa analogia, porque estou falando de condições, de circunstâncias, de situações. Então nós estamos envoltos a uma atmosfera, cada um de nós. E voltando então aqui para o Salmo 1, o salmista está ensinando o que para nós? Está ensinando que Deus, Ele abençoa aqueles que não seguem os conselhos dos ímpios, aqueles que não andam segundo o caminho dos pecadores, que não se assentam com más companhias, e Deus está falando o que para nós? Que aqueles que guardam, aqueles que protegem, aqueles que cuidam da sua atmosfera, é estes que serão abençoados. Porque quando o salmista está dizendo, bem-aventurado é aquele que não anda dessa forma, ele está dizendo, ele está guardando a sua atmosfera, ele está cuidando da sua atmosfera. Veja, a atmosfera, ela é poderosa, e precisamos prestar atenção em que atmosfera é essa em que nós estamos plantando a nossa vida. Que atmosfera é essa que você está? Então nós estamos observando aqui essa palavra, porque a atmosfera é esse meio ambiente, ou entorno que está ao redor de nós, e tudo o que nós vivemos ou não vivemos, você vai perceber que é por conta dessa atmosfera. Então é interessante que não é só porque o planeta tem uma atmosfera que tem vida. Então tem outros planetas que têm atmosfera, mas não tem vida. Então não é só ter uma atmosfera, precisa ter a atmosfera certa. Precisa ter o quê? Atmosfera certa. Se você for ver, existe atmosfera como a atmosfera de Vênus, que deixa aquele planeta extremamente quente. Então, gente, olha só, tem atmosferas em que cercam o planeta, mas que não tem a condição de proteger aquele planeta e não tem vida. Nada cresce, nada avança. Então, há planetas que são extremamente quentes, outros que são extremamente frios. Então, não é só porque tem uma atmosfera que tem vida. Então, nós precisamos cuidar da nossa atmosfera. Então, o fator que determina o crescimento, o avanço, a prosperidade, é justamente isso, a atmosfera. Diga atmosfera. Sabe? Então, essa atmosfera é determinante. Se eu quero que algo cresça na minha vida, se eu quero que o meu ministério cresça, se eu quero que os meus negócios cresçam, se eu quero que a minha casa, a minha família avance de alguma forma, eu preciso prestar atenção na atmosfera. Porque a vontade de Deus é que tudo cresça. Diga para alguém assim, a vontade de Deus é que tudo cresça. Essa é a vontade de Deus para nós. Deus quer ver os seus filhos crescerem, Deus quer ver os seus filhos prosperarem, Deus quer ver os seus filhos avançarem. Esse é o desejo de Deus. Então Deus olha para nós e Ele espera isso de nós. E aí a gente vai lá para Lucas 2:5-2, que vai dizer assim: Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. O que estava acontecendo com Jesus? Um crescimento. Ele crescia em estatura, em sabedoria, e nós percebemos, essa é a vontade de Deus para nós. Eu quero crescer mais até o final deste ano. Você quer também, você disse para mim que quer também. Então o que nós precisamos para esse crescimento? Precisamos de pelo menos duas coisas. Precisamos proteger
essa atmosfera. E precisamos saber que atmosfera é essa que nos cerca, porque nós precisamos estar cercados pela atmosfera certa. Porque não é qualquer atmosfera, precisamos da atmosfera certa. Ela vai impactar as nossas vidas, e é através das nossas vidas impactadas, vamos impactar outras vidas. Você está aqui? Diga amém. No verso 3 vai dizer o seguinte: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Que lindo isso! É uau! Mas o que o salmista está dizendo para nós? Esse é um exemplo do que acontece com uma árvore que está no ambiente certo, está no ambiente favorável. Então o que faz uma árvore crescer? O que faz as folhas não murcharem? O que faz uma árvore dar o seu fruto na estação própria? É o ambiente certo. O que faz uma árvore dessa prosperar é o ambiente certo. O que vai me fazer crescer é eu estar no ambiente certo. O que vai me fazer prosperar é estar no ambiente certo. O que não vai me fazer ceder às tentações, às lutas e circunstâncias é eu estar no ambiente certo. Então esse é o fator que vai fazer com que a folha não caia, que o fruto dê na estação própria e que prospere. É a atmosfera. Então a pergunta é: que atmosfera está te cercando? Qual é o ambiente que te cerca? Essa é a pergunta que precisamos fazer para nós hoje. Qual é essa atmosfera que nada cresce? Porque é só nós olharmos ao redor de nós. As pessoas que estão conosco estão crescendo, estão avançando, ou estão retrocedendo. Qual que é a atmosfera que te cerca? De Vênus? Ou é essa atmosfera que permite com que você frutifique, que você cresça, que você exalte ao Senhor? A sua atmosfera está ajudando você a crescer ou a fazer você retroceder? A atmosfera que te cerca está ajudando você a prosperar ou a perder as oportunidades? A atmosfera que te cerca está te ajudando a florescer ou está murchando você? Existem ambientes que não é para você. Existem ambientes que ofuscam a sua luz. Existem atmosferas que te prendem, que te seguram no nível que você está. E Deus quer que você tenha um rompimento. Deus quer que você tenha um crescimento. Se você quer receber isso, levanta a tua mão e diga assim: glória a Deus. Amém. Deus quer. É isso que Deus quer. Mas sabe o que é o problema de muitas pessoas? Elas estão tentando crescer em uma atmosfera desfavorável. Elas estão tentando crescer em uma atmosfera que não é coerente com o seu sonho, com o seu propósito. Então precisamos ser intencionais. Precisamos saber quais são os ambientes na qual nós estamos. Porque um dos fatores chave para crescer é estarmos na atmosfera correta. Eu tenho um hobby. Eu tenho um aquário marinho na minha casa. Pequeno, que minha esposa não deixa eu ter um aquário muito grande. Então eu tenho um escritório, eu tenho um aquário pequeno. É o meu pedacinho do oceano. Eu tenho lá, gente, uma fauna muito bacana. Só que eu aprendo algumas coisas com isso. Porque eu quero que você pense em um peixe. Eu quero que você pense em alguns ambientes para o peixe. Mas ambientes na qual vai favorecer não apenas a sobrevivência, mas também o crescimento deles. Então vamos lá. Primeiro ambiente, primeira atmosfera, deserto. E aí, um peixe consegue crescer no deserto? Não consegue nem sobreviver. Então o deserto não é um ambiente certo para um peixe. Mas um aquário, um peixe pode sobreviver? Pode sobreviver. Mas o peixe pode crescer? Um aquário limita. Eu tenho um peixe lá, já tem há 3 anos.
Só que num aquário maior, ele cresceria mais. Mas ele chegou no nível. Ele não pode crescer mais, por causa do tamanho, da dimensão do meu aquário, que não é um grande aquário. Então, um aquário é um ambiente que pode até permiti-lo sobreviver, mas ele não pode crescer. Mas se a gente pensa no oceano, aí a gente vê que este peixe, ele não vai apenas sobreviver, como ele vai crescer. Então precisamos refletir um pouco sobre isso, porque talvez a gente esteja neste ambiente desértico, e a gente olha para o lado e a gente vê que ninguém cresce, ninguém evolui, nada acontece, pelo contrário. Então esse não é ambiente para mim. Mas existem outros ambientes que até promove a sua sobrevivência, mas não promove o seu crescimento. Opa, Deus quer apenas que eu sobreviva? Não, Deus quer que eu cresça. Então eu preciso ir para um outro ambiente, um ambiente que vai favorecer não apenas a minha sobrevivência. Eu conheço muitas pessoas que só sobrevivem, mas Deus quer que elas cresçam. E muitas vezes é por conta do ambiente, é por isso que elas não crescem. Mas Deus quer que você cresça. Diga para alguém: Deus quer que você cresça. Amém? Porque no oceano um peixe pode alcançar o seu potencial. Então Deus quer que você esteja num lugar onde você possa alcançar o seu potencial total. Diga glória a Deus. Vamos lá, um outro exemplo, para ficar bem claro isso aqui para você. Eu não sei se aqui tem mulheres que gostam de receber flores. A minha esposa não gosta de receber flores. Ela nem vem. Não é fã de flores, minha esposa. Não é? Se você gosta de flor, glória a Deus. Maridão, preste atenção aí. Não é? Manda presente, manda rosa, manda... Mas vamos pensar numa rosa. Qual que é um ambiente propício para uma rosa se desenvolver, crescer? Se você pôr uma rosa aqui, ela vai crescer nesse carpete, nessa lajota aqui, nesse piso, no cimento? Não. O que vai acontecer com ela? Vai murchar. Mas e se eu colocar ela em um vaso? O que vai acontecer? Peraí. Vai sobreviver. Ela vai durar. Mas ela está fadada também a murchar e a perder a sua beleza. Mas se você planta ela num jardim, a probabilidade dela crescer e florescer é absurda. Veja como há ambientes certos para nós. Porque talvez você esteja plantado no cimento, num piso de cerâmica. Mas você não está crescendo porque você não está no ambiente certo. Mas talvez você esteja em um vaso. Veja como isso é poderoso. Porque às vezes você vê um vaso e um vaso é bonito por fora, mas pode estar te secando por dentro. Então nós não podemos nos encantar com ambientes. Precisamos ser intencionais e inteligentes, porque precisamos estar num ambiente onde nós podemos crescer, se desenvolver, onde o nosso ministério e os nossos dons podem florescer, onde nós podemos crescer profissionalmente, onde nós podemos servir a nossa comunidade, servir a nossa nação. Tem alguém aqui para dizer glória a Deus? Nós precisamos desse lugar. Então existe um lugar certo para você crescer e florescer. Este lugar é um jardim. Sai do vaso bonitinho, estou num lugar tão bonito, mas você está crescendo? Você está se desenvolvendo? Né? Em que atmosfera irão crescer os seus sonhos? Em que atmosfera irão florescer as promessas de Deus para você? Em que atmosfera você vai se desenvolver como pessoa? Em que atmosfera você vai prosperar? Em uma atmosfera de temor, de medo? Em uma atmosfera de incredulidade? Ou em uma atmosfera de fé? Qual será que é a atmosfera que nós iremos nos desenvolver e ver o futuro glorioso que Deus tem para nós? Uma atmosfera de temor, de incredulidade, ou numa atmosfera de fé?
Eu quero ir até Marcos 5, se você puder abrir a sua Bíblia. Em Marcos 5, versículo 36. Deus está aqui, amém? Marcos 5, 36. Diz assim: não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, para Jairo: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em voz alta. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço, né? Por que todo mundo está assim, chorando, lamentando? A criança não está morta, mas dorme, foi o que Jesus disse. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele também, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Eu quero que você veja que esse texto vai também falar do poder da atmosfera para nós. Porque Jesus precisou mudar atmosferas. A primeira atmosfera que Jesus precisou mudar neste texto, nessa passagem, foi a atmosfera interna de Jairo. Porque quando vieram dizer para ele assim: olha, não incomodes mais o mestre, porque a menina está morta. O que Jesus disse para o chefe da sinagoga, para Jairo: não tenha medo, não temas, crê somente. Porque Jesus sabia que em um ambiente de temor, o milagre não pode acontecer. No ambiente de temor, não pode haver prosperidade. No ambiente de temor, não pode haver crescimento. Então Jesus viu que algo queria entrar no interior de Jairo, mas Jesus queria fazer um milagre. Mas então Jesus libera uma palavra: não tenha medo, acredite. Então Jesus transforma a atmosfera interna, e aquilo gera fé dentro de Jairo. Aí Jesus chega na casa de Jairo, e Jesus então encontra aquelas pessoas chorando e lamentando. E Jesus pergunta: por que vocês estão chorando, lamentando dessa forma? A menina não está morta. Jesus queria, da mesma forma, mudar a atmosfera interna daquelas pessoas, mas elas estavam bloqueadas. Então Jesus tira todos de lá, porque o texto vai dizer que eles começaram a rir e a debochar de Jesus. Esse é o sinal de que havia incredulidade. Então o que Jesus precisou fazer? Tirar a incredulidade dentro da casa de Jairo. Todos para fora dessa casa. Entrando com ele só a mãe, o pai e os discípulos. Quando Jesus muda a atmosfera interna de Jairo, quando Jesus tira a incredulidade daquela casa, o temor que talvez estivesse abatendo o coração de Jairo, então um milagre pôde acontecer. Veja, nós precisamos também ser rápidos em mudar a atmosfera. Quantas vezes você entrou nesse lugar descrente, chateado, entristecido, sem perspectiva de futuro, mas aí o pastor Silas mandou uma palavra dos céus, e aquilo mudou a sua atmosfera interna, e você entrou como um gatinho, não foi? Mas como você saiu desse lugar como um leão forte? Você entrou como alguém pequeno, mas saiu um gigante desse lugar, porque a palavra de Deus tem um poder para mudar a atmosfera dentro do nosso coração. A fé vem por ouvir, e ouvir a pregação da palavra de Deus. Então nós vemos aqui Jesus mudando atmosferas.
Quando Jesus tirou o temor do pai, quando Jesus tirou a incredulidade daquela casa, um milagre pôde acontecer. Muitas pessoas, elas querem alcançar as promessas, querem viver coisas sobrenaturais, querem desfrutar daquilo que o Senhor tem para eles, mas muitas vezes nós estamos no ambiente errado, muitas vezes nós não estamos prestando atenção, e nós precisamos mudar esse ambiente. Muitas vezes nós continuamos com algumas conexões que atrapalham o nosso avanço, porque eles debocham da nossa fé, eles ridicularizam a nossa busca por Deus. Você fala para eles assim: eu estou indo na igreja. Ah, você está louco, não é? Tem gente que a gente tem que fazer uma seleção. Tem pessoas que a gente vai ter que ser radical. Tem pessoas que não dá para caminhar com a gente. Tem pessoas, porque se eu quero alcançar certas coisas, eu também preciso pensar em ter certas pessoas comigo. Você está aqui, diga amém. Em Marcos 8, vamos até Marcos 8, versículo 22, vai dizer assim, outra passagem. Eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem, impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, e então os seus olhos foram abertos, e a sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Jesus mandou para casa dizendo: não entre no povoado, não volte para aquela aldeia. Jesus, neste caso, antes de curar aquele cego, o que Jesus faz? Tira aquele cego da aldeia. O que Jesus fez? Tirou aquele cego daquele ambiente, daquela atmosfera. Veja, Jesus não tirou o povo da cidade, como Jesus fez da casa de Jairo, todos para fora. Não, Jesus não fez isso. Jesus pega o cego e Jesus tira daquele ambiente. Sabe o que a gente aprende? Que haverá momentos em que você terá que mudar a atmosfera, mas haverá também momentos que talvez você tenha que mudar de atmosfera. Eu vou repetir: há momentos que você vai ter que mudar a atmosfera, mas há momentos que você vai ter que mudar de atmosfera. A gente precisa ter um discernimento de espírito, porque se eu não estou conseguindo mudar a atmosfera, eu preciso mudar de atmosfera. Ele mudou de atmosfera, e aí no final Jesus disse o que para ele? Olha, volta para sua casa, mas não volte para a aldeia, não volte para lá, porque tem ambientes que não fazem mais sentido nós estarmos. Já pensou você estar em um ambiente em que você sempre foi rejeitado, sempre foi zombado, ridicularizado? Já pensou voltar para esses ambientes que você não é querido, não é amado, não é celebrado? Não volte para lá, tem ambientes que não fazem mais sentido você estar. Então Jesus, ele foi categórico: volta para sua casa, mas não volte para lá, não retorne para aquele ambiente. Nós não podemos voltar, regredir, porque o Senhor nos colocou num novo lugar. Ele quer que a gente cresça, Ele quer que a gente avance, e será de glória em glória, será de glória em glória, de vitória a vitória. Será que alguém pode aplaudir o Senhor aqui? É assim que o Senhor vai fazer com você. Ele já te tirou de alguns lugares, você não percebeu isso? Então não volte, não retorne, porque Deus tem coisas novas, Deus tem coisas mais excelentes para você. Então nós precisamos ter essa sabedoria. Se eu não estou conseguindo mudar a atmosfera, eu mudo de atmosfera. Às vezes você vai conseguir mudar a atmosfera do seu trabalho,
Mas às vezes você vai ter que mudar de trabalho. E a gente vai ter que ter sabedoria e discernimento. Amém? Faz sentido isso para alguém? Não é? Então, às vezes a gente vai ter que dar um passo. Meu Deus, e agora? Porque se aquela atmosfera não está proporcionando crescimento, avanço para você, talvez esteja na hora de você romper com essa atmosfera. Diga para alguém assim: a atmosfera determina o nosso crescimento. Pegou a visão? A atmosfera determina o nosso crescimento. Olha só o que diz Salmo 92, 12 e 13. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Qual será a atmosfera que Deus quer que nós estejamos plantados? Qual será o ambiente que Deus quer que você esteja plantada, minha querida? Qual é o ambiente, meu irmão, que Deus quer que você esteja plantado? Deus não quer, com certeza, que você esteja plantado no mundo e desfrutando das coisas que qualquer um homem ou uma mulher carnal desfrutam. Deus quer você plantado em sua casa. Deus quer você plantado em sua presença. Deus quer que você esteja dia e noite e dia, plantado na presença dEle. O último verso do Salmo 23, certamente que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Havia uma sede no coração de Davi pela casa. Havia uma sede no coração de Davi pela presença de Deus, por estar nesse ambiente. Não há um outro ambiente que possamos crescer, avançar, mais do que estar na presença de Deus. Tem alguém que veio hoje aqui para este culto? Diga glória a Deus. Então aonde o Senhor nos quer? Deus não te quer plantado no seu trabalho. Deus não te quer plantado no mundo. Deus te quer plantado na casa dEle, na presença dEle. O trabalho é muito bom, mas lá não é o meu lugar. O mundo pode ter algumas coisas interessantes, 1%. Mas o que Deus quer é que você esteja plantado na presença dEle. Quantos querem estar plantados na presença do Senhor, na casa do Senhor? O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos atos do nosso Deus. Alguém pode aplaudir e celebrar o Senhor? Está plantado o mundo, é certeza que seremos consumidos. É certeza que vamos perder a nossa coroa. É certeza que vamos perecer. Está plantado no nosso trabalho. É certeza que vamos ter uma família destruída, um casamento consumido. Mas plantados na casa, na presença de Deus, é onde nós vamos crescer, florescer e frutificar. Aonde você está plantando a sua vida? Aonde você está plantando? Aonde você está plantando a sua família? Que ambiente é esse que a tua família está? Você está plantado num ambiente de intriga, de rejeição, de desonra, de desobediência? Num ambiente de amor, de compaixão, de perdão, de honra, de obediência, de santidade ao Senhor? Qual é o ambiente que você está? Porque esse ambiente vai determinar o seu crescimento. Qual é a atmosfera que está plantada no seu casamento? Por que muitos casamentos se dissolvem? Porque estão plantados na atmosfera errada. Se estiverem como a rosa no cimento, vão murchar. Se estiverem em um vaso, em algum momento irá secar.
nosso casamento, a nossa família, o nosso ministério, tudo que nos cerca, precisa estar neste ambiente que é propício para o crescimento. O ambiente que Deus te quer é na presença dEle. Você já percebeu? Em Gênesis, antes de Deus criar qualquer coisa, Ele criou um ambiente para aquela coisa. Antes dos animais veio toda a vegetação. Antes das aves dos céus veio todo o céu. Deus criou o ambiente certo para cada coisa que Ele criou. Antes de Deus criar os animais marinhos, aquáticos, Ele criou os rios, os mares. Porque para cada coisa há um ambiente certo. Há um ambiente certo. Se você tira um peixe da água, morre. Se você tira uma planta do seu habitat natural, ela morre. Se você tirar um pássaro, tirar a sua liberdade, ele tem vida curta. Mas Deus também criou um ambiente para o homem. O Éden era o lugar da sua presença. O Éden era o lugar da sua glória. Deus criou o ambiente para nós. A presença de Deus é o ambiente certo para nós. Como que nós morremos? Quando nós saímos deste ambiente. Mas quando nós estamos neste ambiente, nós crescemos, florescemos e frutificamos. Alguém pode aplaudir e celebrar o Senhor? Você não pode esquecer, a atmosfera é fundamental para o seu crescimento. Então precisamos ser intencionais. Precisamos levar a nossa família para esse ambiente com paixão, de amor, de perdão, de obediência, de honra, de fidelidade. Precisamos levar o nosso coração para esse ambiente. Precisamos levar a nossa mente para esses ambientes. Por isso nós precisamos escolher bem, observar bem. Porque tem ambientes que não vão gerar o seu crescimento. Eu creio que essa casa, esta igreja, é um ótimo ambiente para você. E Deus, eu creio, Ele semeou grandeza dentro do seu coração. Deus liberou sementes de fé em seu coração. Essas sementes vieram em formas de sonhos. E há um ambiente certo na qual isso vai crescer. Este é o ambiente onde todas essas sementes que Deus semeou no seu coração, onde elas vão se desenvolver, onde elas vão crescer. Você pode ficar em pé no nome de Jesus. Sabe qual é a boa notícia para nós? Que nós não somos um termômetro, nós somos um termostato. Sabe o que é isso? Um termômetro, ele só tem a capacidade de medir a temperatura, de aferir a temperatura. Mas um termostato tem a condição de mudar a temperatura. Deus está derramando graça, unção e favor sobre a tua vida. Sabe para quê? Para mudar a atmosfera. Levanta as suas mãos. Eu sinto Deus neste lugar. Oh, você está no ambiente certo, na atmosfera certa, você está com as pessoas certas, mas eu quero que você vá para a tua casa logo mais, sabendo que o Senhor te ungiu para mudar ambientes. Deus te ungiu, então você vai entrar na tua casa, prepare-se, porque você é uma voz profética na sua casa, e você vai começar a declarar, e você vai começar a orar, e você vai começar a ungir as coisas da tua casa, você vai começar a profetizar sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, e você vai começar a ver a atmosfera mudar. Você vai chegar amanhã naquela empresa, naquele escritório, e você vai levantar as mãos, e você vai começar a mudar a atmosfera. Ah, meu irmão, Deus vai começar a liberar coisas sobrenaturais sobre a tua vida. Ei, pega os teus sonhos, pega os seus projetos, levante as suas mãos sobre eles e profetize, e abra a tua boca e libere a palavra. Deus
te levantou para mudar atmosferas. Deus te levantou. Você carrega a glória, você carrega a presença de Deus, você carrega. Ei, a atmosfera do seu casamento vai mudar, a atmosfera da sua empresa vai mudar, a sua atmosfera interna vai mudar. Ei, se você está aqui, levante as suas mãos, abra a tua boca, vai glorificando o nome do Senhor. Eu sinto Ele aqui. Há uma atmosfera de cura, há uma atmosfera de milagre, há uma atmosfera aqui de restauração. Talvez alguém chegou neste culto quebrado, talvez alguém chegou neste culto machucado, ferido. Eu quero dizer para você, é uma noite de cura, é uma noite de restauração para você. Ei, em nome de Jesus, eu não sei qual é o nível da sua fé, mas o Senhor está dizendo para alguém: eu quero curar você, eu quero curar a tua alma, eu quero curar as tuas feridas, eu quero liberar uma unção nova e fresca sobre a tua cabeça, porque você não vai andar com a sua cabeça baixa, você não vai andar como um envergonhado, alguém que foi confundido, mas Deus está te levantando para viver coisas novas. Deus está te levantando para que você se encontre com um futuro glorioso que Ele preparou para você. E o Espírito Santo está te dando sabedoria. O Espírito Santo está te dando sabedoria, porque você vai usar as palavras para mudar as atmosferas. E Deus está te dando discernimento, o Espírito Santo está te dando discernimento, porque talvez chegou a hora de você sair, chegou a hora de você dizer tchau a alguns ambientes, chegou a hora de você desfazer algumas coisas e começar a viver algo novo, em um novo ambiente, em uma nova atmosfera. Deus vai te dar esse discernimento. Mas eu queria pedir para você que talvez entrou aqui nesse lugar cansado, entrou quebrado, entrou abatido, entrou doente. Se você quer receber uma unção dos céus ainda mais elevada, eu queria que você saísse do seu lugar e que você desse um passo aqui à frente. Sai do seu lugar, vem aqui. Deus quer levantar você. Eu sinto uma unção de cura neste lugar, eu sinto uma unção de restauração neste lugar. Cadê você? Vem aqui, vem viver algo novo, vem viver algo incrível. Vem receber uma unção que vai destravar, vai fazer você romper, viver novos ares. Eu sinto áreas que estão amarradas, áreas que estão presas. Como o inimigo te prendeu em alguns ambientes, não foi? Como o inimigo te enrolou com algumas pessoas, mas o Senhor vai quebrar cada corrente. Eu não sei o que te prende, mas eu sei o que te liberta. O nome de Jesus é poderoso para te libertar. O nome de Jesus é poderoso para restaurar você. Eu sinto pessoas que carregam uma marca na área sentimental. Deus vai restaurar esta área. Deus vai restaurar a área emocional, sentimental. Deus vai restaurar a área profissional. A partir de hoje algo começa a mudar na sua vida. O Senhor está te ungindo para mudar atmosferas. Aonde o diabo coloca a mão, ele traz morte. Aonde o diabo coloca a mão, ele faz sangrar. Mas aonde Jesus coloca a mão, ele traz vida. Aonde Jesus coloca a mão, ele traz cura. Ele cicatriza as suas feridas, ele sara o teu coração, ele tira hoje as vestes de vergonha. Ei, receba isso. Ele está trocando as suas vestes, ele está tirando as vestes de humilhação, de vergonha. Ele está colocando vestes novas. O Senhor está dizendo: o tempo da honra está chegando. O tempo da honra está chegando. Deus vai te levantar nessa terra. Prepare-se, porque os 2 meses que faltam para terminar
desse ano serão os 2 melhores meses de 2024 para você, porque você está rompendo com velhos ambientes, com velhas atmosferas que não te fazia crescer, avançar, frutificar. Pessoas que já estão vindo no teu coração: eu preciso romper, eu preciso romper, eu preciso diminuir a minha frequência com essa pessoa, porque o Senhor quer que você esteja livre para avançar. Põe a mão no seu coração. Eu abençoo a tua vida, eu abençoo a tua casa, eu abençoo os teus planos, eu abençoo os teus sonhos, eu abençoo os teus projetos. Todas as correntes caiam por terra agora. O que te prendia não te prende mais. O que te segurava no mesmo nível não te segura mais. Prepare-se para um rompimento absurdo na sua vida, porque o que Deus vai fazer na sua vida vai ser um absurdo para aqueles que estão ao teu redor. Mas porque a atmosfera interna, o Senhor colocou fé e esperança aí dentro. Olhe para o futuro que Ele tem para você. Vai ser glorioso, vai ser tremendo. Receba isso, a graça e a favor sobre a tua vida. Nós abençoamos vocês agora, em nome de Jesus. Se você crê nessa palavra, aplauda o Senhor, faça um barulho de glória, celebre ao Senhor, celebre ao Senhor, celebre ao Senhor.